Terça-feira, 27 de dezembro, começando nossa reflexão no Evangelho. Hoje vamos falar de série psicológica da Joana de Ângeles. Hoje nós vamos abordar o capítulo 18 do livro Jesus e Atualidades, num capítulo onde a Joana vai nos trazer umas premissas de enfrentamento para momentos difíceis. A gente tem avaliado os pilares, da terapêutica da alma da Joana de Ângeles, e hoje nós vamos abordar estes dois aspectos. São conhecidos, não tem pretensão de ter novidade, mas tem pretensão de mobilizar as nossas forças que, nas ocorrências, nas rotinas da vida, a gente acaba deixando elas de lado. Então, começando nossa reflexão hoje, aguardando aí a turma chegar, porque é uma semana que o pessoal tá meio preguiçoso. Bom dia, turma que tá chegando. Uma semaninha meio esquisita, mas nós estamos firmes aqui, não podemos entregar não. Bom dia, turmíssima. Ai, Biron Scanferla, é assim que fala. Bom dia, Alcinir iluminada. Bom dia, Rogerinho, galera. Bom dia, Dridri Kavenag, saudade, meu amor. Bom dia, querida. Dário, meu irmão querido, bom dia. Bom dia, minha linda flor iluminada e luz divina. Ai, Alcinir, só você. Dani Buozzi, meu amor, a mãe do Emilinho que está de férias agora. Um beijo pro Emilinho, Dani. Saudade. Carol Albanese, minha irmã querida. Cleuzinha, meu amor. Minha lindeza amada. Bom dia, Vilminha. Bom dia, Gleice. Bom dia, Neuzinha. Bom dia, meus amores, com chuva. Tá chovendo aí, Vilminha? Tá chovendo aí, amor? Aqui não tá, não. Olha que delícia, você tá numa chuvinha. Bom dia, Juliana Franca, meu amor. Bom dia, Luquinha Sarte. Oiê, bom dia, Ju. Amores. Então vamos a algumas considerações. Antes o nosso primeiro pensamento a Jesus. Eu já ia começar já na Joana. Primeiro uma gratidão. Obrigada, Senhor. Obrigada por este momento. Obrigada por essa manhã. Obrigada por estarmos dispostos a um despertar mais profundo das nossas forças de alma. Obrigada, Senhor, por estes amores, por esse grupo reunido logo pela manhã para nos fortalecer mutuamente. Obrigada, Senhor, obrigada pela sua presença em nossa vida. Obrigada, Senhor, obrigada, que assim seja. Então é isso, agora sim, começando nosso primeiro pensamento a Jesus e depois nosso segundo pensamento para a reflexão de hoje. Mas antes, deixa eu ver aqui que a Soninha chegou. Bom dia, Soninha, minha amada Soninha Barriviera. Bom dia, querida, bom dia, Reizinho. Bom dia, Leonor Belucci. Dani Pereira, bom dia, amores. Bom dia. Turmíssima, hoje nós vamos falar. Bom, a gente tem visto a teoria psicológica da Joana de Ângeles, né? Vocês estão lembrados que tem a persona, que são as nossas características de personalidade, né? A persona é o aparente, é o marcante, mas não é a nossa definição total de identidade, né? A busca existencial é encontrar uma junção de características a partir dos enfrentamentos
características que nos elevem, que nos coloquem para cima. Para isso que surgem as dores no mundo, para isso que a gente enfrenta desafio, para isso que a gente passa por na vida, né? Para crescer, para expandir, para alcançar a nossa essência espiritual. E assim formar uma... Bom dia, Elaine Passoni, meu amor. Bom dia, Oredina Silva. Bom dia, querida. E assim formar a nossa identidade mais real, né? Mais espiritual. Ah, Reizinha, ela é tua tia, a tia Oredina, de Santa Bárbara. Ai, que delícia, tia Oredina, bem-vinda, meu amor, que alegria. Ah, é a mãe da Vilma. Ah, por isso que lá tá chovendo. Ah, que delícia. Meus amores, bem-vinda, querida. Então, turma, a gente tem... A Joana bate muito aqui, olha. Essa é a terapêutica dela. A gente não ficar fechado em persona. Eu não ficar limitada em características que eu possuo. São minhas. Características, por exemplo, impaciência. Né? São características minhas, mas não ficar limitada a essas características, e sim buscar um alcance maior através de acionar, de aquecer as potências da alma. Então essa é a teoria da Joana. Para vencer a persona e encontrar a essência, a gente passa pelo intervalo das sombras. É o percurso, é o meio do caminho das sombras. Estas sombras, elas é que nos aterrorizam, né? Porque ali estão os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas. Então este intervalo de sombra são todos os fantasmas que a gente tem que vencer dentro de nós mesmos. Então existe um estímulo lá fora, acontece alguma coisa na minha vida, comunica diretamente à minha sombra, ao meu ponto de fraqueza, que precisa ser vencido, que precisa ser superado, que precisa ser elevado. Então, a terapêutica da Joana consiste em enfrentar as sombras e dilatar potencialidades da alma. Pois bem, então essa é a plataforma principal da Joana. Hoje nós vamos falar tudo que a Joana traz, gente. Ela trabalha aqui em torno deste eixo, né? Deste eixo principal. Bom dia, Nivaldinha, querida. Jesus abençoe, amor. Este nosso eixo principal sempre será muito marcante, porque tudo que ela traz agora é pra gente fazer trocas com o mundo material, com o mundo exterior, alavancando as nossas melhores possibilidades já disponíveis, porque o que eu não tenho disponível eu não vou acessar, mas o que eu já tenho disponível eu vou. Então eu tenho condições de acessar virtudes como São Francisco de Assis? Não, eu não tenho, porque estas virtudes não estão ainda amadurecidas dentro de mim. Então, dentro do que eu posso enfrentar fora e despertar dentro, cabe agora a mim, a minha decisão, acessar essa força. Então toda a teoria da Joana, ela quica
né, em torno disso, ela trabalha em torno disso. E hoje nós vamos falar de Jesus e sofrimentos. Jesus e sofrimentos. Lembrando que o eixo central dela, o ponto culminante da Joana é o deutropismo, é Deus no centro de tudo, né? Jesus, o nosso modelo. Hoje ela vai falar de Jesus e os sofrimentos. Então ela traz aqui hoje uma mensagem muito valiosa. E assim, não tem novidade. Essa mensagem, ela não tem novidade. Ela vai falar sobre a força do querer e a força do crer. Não tem novidade. No entanto, a gente precisa estar sempre lembrando dessas alavancas para que a gente não se distancie do nosso veículo de acesso. Nosso veículo de acesso, porque, por exemplo, quando me chega uma situação difícil na vida, desafiadora, quando eu tô lá passando por um problemão, eu não sei se eu vou, como é que eu vou resolver, se eu vou dar conta, se eu não vou. Bom dia, Edinha, bom dia, turma, que tá chegando. Eu não sei se eu vou dar conta de resolver aquele problema. Então, a primeira resposta diante daquele problema vai ser da minha sombra. A primeira reação vai ser um esmorecimento. Tomando café com você, eba! Ju, querida. Então, chega uma dificuldade, ai, meu Deus. Nossa, tudo comigo, que difícil que é a minha vida, não sei se eu vou conseguir, nossa senhora. Então, o que é isso? Esse é o reflexo da minha sombra. Essa é a primeira resposta emocional que surge da sombra e não especificamente de mim. A minha personalidade pode ser mais determinada, mas aquele primeiro impacto fala das sombras. Ritinha, querida amor, bom dia, minha irmã amada, você tá aí? Coisa boa, lindeza. E aí, a sombra, a minha sombra, através de um medo, de uma insegurança, de uma incerteza, de uma autocompaixão, autopiedade, isso tudo me dá aquele primeiro baque, me segura e me abala inicialmente. Aqui é o ponto onde a Joana fala: cuidado, 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 porque esse primeiro impacto é muito perigoso. É muito perigoso. Deste primeiro impacto, a gente pode tirar uma certeza de impossibilidade. Então, chegou um problema. Ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus, eu não vou conseguir. Não, eu não vou conseguir, eu já tentei uma vez, eu não consigo, eu não sou assim, eu não sei isso, eu não vou conseguir. Pronto, eu já formei aqui uma definição, né, uma sentença contrária ao meu interesse. Uma sentença que me derruba. E, gente, eu sou assim, isso me define? Dá para falar que esta sou eu? Não, mas muitas vezes a gente se acredita assim. Eu sou assim, não, eu sou assim mesmo, minha vida é sempre assim. Quer dizer, a gente dá aquela generalizada negativa. E sabe o que é duro? Muitas vezes a gente passa a vida quicando, né? Trombando em situações difíceis, ao invés de aproveitar este obstáculo como alavanca de crescimento. Porque a pedagogia divina é essa. Deus não manda o obstáculo
para testar a nossa força e nos sentenciar a uma fraqueza. Não! Deus manda o obstáculo para que a gente tenha consciência da força e provoque, através do esforço maior, provoque novas competências. Então, essa é a vida. Isso é vida abundante. A gente se dá a chance de chegou a dificuldade e agora eu devolvo algo maior. Porque para vencer uma dificuldade, eu preciso de algo maior. Se eu enfrentar a dificuldade com aquilo que eu sempre faço, eu não tenho chance, eu não saio, né, do patamar onde o problema existe. E a solução de um problema está sempre no nível superior a que foi concebido. Isso é Einstein, hein, gente? Isso é Einstein. Einstein falava isso. A solução de um problema nunca está no mesmo nível que ele foi gerado. A solução de um problema está sempre no nível superior. Então, para eu resolver, eu preciso subir. E assim eu cresço. Mas para eu subir, para eu crescer, é preciso de eu apresentar essas duas formulazinhas conhecidas, batidas, supernaturais, mas que a gente peca. A gente peca, que é a vontade e a crença, o crer, é o querer e o crer. Então a Joana vai falar sobre isso, ressaltando que ninguém, absolutamente ninguém aqui, olha, nessa nossa sala, ninguém pode esmorecer, pode desanimar no querer. O querer precisa ser sempre vibrante. Só que o querer inicialmente vai chocar com a sombra, vai chocar com a nossa autoconfiança. Então, a gente precisa elaborar um pouquinho este querer e depois o crer. Bom dia, Mauricinha querida. Aprender de primeira, Ju. Ai, Jesus, socorro. Então, bora lá. E ela começa assim: Jesus, quando procurado pelos portadores de enfermidades, sempre perguntava se realmente desejavam a saúde ou se realmente acreditavam, se eles criam que Jesus poderia curá-los. Gente, Jesus nunca falou eu te curei. Ele sempre falou a tua fé te curou. Então, nessa mensagem do Evangelho de Jesus, ele já está nos dando aqui, olha, o sentido da coisa. Você tem cura, você tem salvação. Você tem condições de enfrentar todos os problemas que te chegam. A pergunta é: você quer ser curado? Você quer se salvar? Você quer enfrentá-lo na sua melhor potência? Ou você quer que a sombra, essa sombra aqui, olha, deste intervalo, as sombras que definem a nossa inferioridade, você quer que essas sombras se manifestem por você? Você quer se curar ou quer continuar doente e lamentando? Então essa é a questão. Essa é a questão. Daí, esse é o sentido dessa pergunta grandiosa. Ela é tão grandiosa que às vezes pode escapar
em profundidade tudo que ela significa na nossa vida. Você quer se curar? O que você quer que eu faça por você? Era a pergunta de Jesus. Você acredita? Porque não é Jesus que vai pegar algo e entregar para você. Pronto, se curou. Não é assim. Jesus vai transportar você da periferia para a força potencial. Para isso precisa de um motor forte para vencer a sombra. Este motor, Jesus provocava assim: o que queres que eu faça? O que você quer de mim? Você acredita? Gente, olha isso. Tão simples e tão profundo, tão necessário para todo o nosso dia. Para todo o nosso dia. Bom dia, luz do dia, solzinha querida. Bom dia, tia Soninha. Confrades queridos, saudade, amor. Então, por exemplo, eu tô num enfrentamento. Vamos pegar uma coisa, fé a força motriz. Isso, Ju. Vamos pegar um exemplo bobo, um exemplo rotineiro. Por exemplo, eu no trânsito. Né? A gente tá ali, a gente sai pro trânsito, encontra um trânsito pesado, né? Pessoas impacientes. O que é que eu quero? Eu quero fazer uma viagem tranquila, segura, paciente, né, confortável, ou eu quero chegar primeiro, quero levar vantagem, não quero ter ninguém trastejando pelo meio do caminho. O que é que eu quero? Olha o eco do que está mais profundo. Esse é um exemplo bobo, mas ele é o mesmo sentido de tudo na nossa vida, é o que ela vai falar aqui. Geralmente, eu não lembro de querer uma viagem tranquila. Eu tô com pressa, eu quero chegar logo no meu destino. E aí, a hora que eu perco o acesso à minha força profunda. E aí acontecem coisas no trânsito e me irritam, me tiram da harmonia. Pois bem, eu tenho condições de fazer uma viagem harmônica? Sim, eu tenho. Usando os recursos devidos, eu tenho. Mas eu quero usar? Eu estou na disposição do uso destes recursos? Nem sempre. Então essa é a questão. Jesus sempre perguntava: você tem recursos aí para se curar? Você quer usá-los? Porque vai precisar mobilizar eles. Aí ela fala assim: era de fundamental importância para o restabelecimento do enfermo a sua segurança íntima, a sua certeza íntima sobre esses dois requisitos, querer e crer, completando-se um no outro, tornam-se essenciais para o restabelecimento físico e psíquico do candidato à cura. Então, tudo que nos acontece na vida, a gente pode acessar o centro de força ou não. E aí a pergunta: você está acessando? Você acessa a sua fonte de comando superior? Ou você tá aqui, olha, brigando na periferia das reações emocionais? Fantástico, não é? Tão simples e tão marcante na nossa vida. E aí ela continua: o querer em profundidade
sem reservas, sem dúvidas, sem ressalvas, sem aquele lado de ai, não sei. Não, o querer sem reservas altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo, que se transfere do estado não harmônico, inarmônico, para o de equilíbrio, auxiliando o organismo na restauração dos seus equipamentos danificados. Gente, nós só estamos falando de querer. É como se querer, é como se desejar ardentemente, sem reserva, sem dúvidas, sem aquele outro lado de receio de perder algo se eu sarar. Porque, gente, toda dor, gravem isso é muito importante. Toda dor tem um mecanismo de compensação. Então, se eu sofro de um lado, eu preciso me beneficiar de outro. Por exemplo, então, se eu tenho um problema crônico, por exemplo, uma gastrite crônica, se eu tenho uma gastrite, eu preciso me compensar desta minha dor no estômago, mobilizando afetos em volta de mim. Essa é a compensação. Então, eu padeço dores no estômago, mas em contrapartida, eu recebo a atenção e o carinho de um monte de gente que me ama e se preocupa comigo, por causa das minhas dores. Então, quando eu penso em querer curar-me da dor, curar da minha gastrite, eu falo, ai, mas aí eu vou perder todo esse afeto. Isso assim, olha, no inconsciente, não é definido isso como um pensamento consciente. Isso acontece lá no pano de fundo. Então eu trabalho para me curar. E aí, paralelo a isso, eu falo, ai, mas e agora? Ninguém mais vai se preocupar comigo? Ninguém mais vai cuidar de mim, cuidar da minha dor, me agradar, me paparicar, fazer comidinha especial para mim? Porque eu vou perder aqui o meu estímulo de dor. Então, é isso que ela chama de um querer sem ressalvas. Para me curar de algo, eu necessariamente preciso entregar esse mecanismo de compensação, essa compensação paralela que de alguma forma sustenta a dor. E isso precisa estar muito claro, muito consciente que é real. Porque senão a gente passa a vida inteira falando, ai, eu quero, mas eu faço o quê por querer? Nada. Eu quero e nunca vou buscar a solução. Eu quero, mas nunca encontro alívio. Então tem uma compensação aqui segurando, plantada aqui, olha, que não deixa eu mobilizar esforços de conseguimento. Fantástico, não é? Então é isso que ela chama. Aqui, olha, o simples querer sem reserva, quando o querer é forte, ele já minimiza a força da compensação. Peraí, então é como se eu negociasse inconscientemente. Peraí, eu não vou mais receber afeto por causa da minha dor, uma comidinha especial por causa da minha dor, mas eu posso receber outras coisas, outras manifestações de carinho, estando saudável. Eu não preciso estar doente para me sentir amada. Eu não preciso estar com dor para ser valorizada. Então essa negociação profunda
aprofunda, atenua a compensação e faz o querer crescer. Quando cresce o querer, a Joana está falando que ele em si só restaura os equipamentos danificados. Não é lindo isso? Só a força do querer. Então a doença não é mais do que um sintoma de desarranjo do espírito. O ato de querer libera-o dos elementos perniciosos, nocivos, geradores dos distúrbios. Então, trabalhar o querer, eu já estou mobilizando as potências da alma, gente. O querer é a nossa primeira e oculta manifestação de cura. Fantástico, não é? E Jesus ensinou isso, hein? Jesus ensinou isso. Que queres que eu faça? O que você quer de mim? O que você espera de mim? Quer dizer, ele já estava acessando esse centro de força. Querer é decidir, é o enfrentar a sombra, é não deixar a sombra falar por mim. Abandonando a acomodação parasitária, abandonando essa compensação patológica. Ou o medo de assumir responsabilidades novas perante a vida. Quem quer, investe. E ao fazê-lo, age de forma a colher os resultados desejados. Então, esse é o primeiro ponto de acessar, dependendo sempre de nós, Anivaldinha, sempre de nós. Esse é o primeiro ponto para acessar. Para vencer a barreira da sombra e encontrar o centro de possibilidade que mora mais para dentro. O outro é o crer. O crer é uma decisão de maturidade emocional e humana. A crença vive inata no homem, aguardando os estímulos que a façam desabrochar-se, enriquecendo de forças a vida. Então, gente, onde que está o crer? O crer é essa sementinha inata, natural, em nosso espírito, em nossa essência. Crer é essa sementinha que podemos até dizer que faz parte de nós. Podemos até dizer assim, fácil, né? Faz parte de nós, mas precisa ser desabrochada. Então, olha, a crença vive no homem, aguardando os estímulos para desabrochar. Então, vamos lá, cadê o estímulo? A dificuldade no mundo, o sofrimento, relacionamento difícil. Coloca a gente no meio de anjo. Ai, Senhor, eu queria só conviver com pessoas fáceis. Pra quê? Pra ficar rastejando a vida inteira? Porque só com pessoas fáceis a gente não desabrocha as nossas potencialidades. Coloca a gente no meio de anjo. A gente não evolui. A gente não sai do lugar, a gente não cresce, a gente não expande. Por quê? Porque a gente precisa do estímulo aversivo, do estímulo difícil, do desafio para fazer essa sementinha aqui, olha, essa crença, essa certeza dentro de nós desabrochar. Então, primeiro o querer, depois o acreditar. Há uma crença automática, ó, ela vai falar de dois tipos de crença agora. Há uma crença automática, natural, que é uma herança arquetípica de gerações passadas, que nos induz à aceitação dos fatos. E existe uma sem análise racional essa.
E existe uma outra crença que é o resultado da elaboração da lógica, do raciocínio. Então, vocês conhecem aquela história? A menina casou, era uma moça nova, casou e foi fazer um peixe pro marido. Comprou lá um peixe inteiro e pá, cortou a cabeça do peixe, colocou na assadeira e pôs pra assar. Aí o marido chegou e falou assim: por que você tirou a cabeça do peixe? Ela falou: ai, porque é o certo tirar a cabeça do peixe. Aí ele falou: não precisa tirar a cabeça do peixe. Ela: claro que precisa tirar a cabeça do peixe. Minha mãe sempre tirou a cabeça do peixe, minha avó sempre tirou a cabeça do peixe, minha bisavó sempre tirou a cabeça do peixe, eu tenho que tirar a cabeça do peixe. Aí ele falou assim: não precisa. Bom, enfim. Aí ela foi investigar, ela ficou intrigada com isso, ela foi investigar. Ela foi lá na avó dela e falou pra avó dela, falou: vó, por que a senhora tira a cabeça do peixe? Ela falou assim: porque a minha mãe tirava a cabeça do peixe. Falou: vó, mas por que a sua mãe tirava a cabeça do peixe? Aí a avó também foi investigar e descobriu que a avó, a bisavó da moça, né, a mãe da avó, tirava a cabeça do peixe porque a assadeira dela era pequena. Não cabia o peixe inteiro. Então ela cortava a cabeça do peixe para o peixe caber na assadeira. E este aprendizado, essa verdade passou de geração em geração e lá na frente ela repetia e não sabia por quê. Então, isso, gente, isso é quando a gente... Esse é um exemplo, né? É uma historinha, um conto aí. De quando a gente faz coisas sem nem saber por que tá fazendo. A gente repete fatos e não tem ideia do porquê daquilo. Não passou por uma avaliação lógica, racional, ponderada sobre o porquê daquilo. Então a gente acredita em coisas sem muita base. Este é um tipo de crença. Tem outro tipo de crença, que é quando foram condicionadas sem questionar, né, Ritinha? Tem um outro tipo de crença que passa por uma avaliação lógica das coisas. Este é o que é forte, é o que tem que ser validado. É o que a Joana aqui coloca como o que traz luz à nossa força íntima. Você fazer por fazer não te traduz potência de alma. Você fazer por reflexo de uma ponderação, de um raciocínio, de um alcance da sua verdade, isso te traduz luz no interior. Então, é este tipo de crença, é este tipo de verdade que a Joana nos mobiliza a buscar. Primeiro, querer. Depois, acreditar nas suas possibilidades. Acreditar nas suas expansões nessa vida. Você não veio a este mundo para chegar e sair do mesmo jeito. Não, você veio neste mundo para, neste percurso, crescer, expandir e iluminar. Brilhe sua luz, é isso que nós viemos fazer aqui. Mas para brilhar a luz, a gente precisa vencer a sombra. Se a sombra falar por nós, não tem luz que brilha. Para vencer a sombra, os dois recursos imediatos: querer, acreditar. Jesus, quando media, porque Jesus entrava no psiquismo, Jesus, quando media essa força íntima que brota do ser, ele sabia se a pessoa ia ser curada ou não.
Não dependia do que Jesus faria, dependia do que a pessoa trazia para Jesus. Jesus curava sim, mas acessando todo esse manancial íntimo. E aqui a Joana encerra falando do homem que desceu pelo telhado, o homem aleijado de Cafarnaum que desceu pelo telhado. Jesus tinha tanta gente em volta que não tinha como o aleijado chegar. Aí o que o pessoal fez? Pegou, deixou o aleijado na cama e tirou as telhas e desceu o aleijado pelo telhado. Desceu o aleijado pelo telhado e colocou ele do lado de Jesus. Quando o aleijado chegou do lado de Jesus, Jesus falou: a tua fé te salvou. Por quê? Porque eles tiveram que mobilizar tantos esforços para conseguirem chegar até ali, que este é o percurso do querer e do acreditar. Se você acredita que você vai ter sucesso numa missão, você vai com força para ela. Se você duvida, você fala: não vou nem tentar, não vai dar certo. Então, eles foram com tanta força, com tanta vontade, mobilizando tantas energias, que a tua fé te curou. Fez o aleijado de Cafarnaum andar. E Jesus entrega para essa mobilização íntima da própria pessoa. Então, gente, olha que capítulo importante para a teoria psicológica da Joana de Ângeles. Não tem persona forte que não pode ser vencida pela luz de dentro. Não tem. As personalidades, elas são marcantes até o ponto que a gente resplandece a luz interior. A luz interior é a chama mais forte, mais preponderante, maior. E aí ela encerra assim: nas tuas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas. Não pare na sombra, não pare na dor. E toma a segura decisão. Abandona a complacência, entra com a vontade, a certeza, e toma a decisão do querer ser feliz e crer que conseguirá. Fantástico, não é? Abandona a complacência, não concorde com o menos na sua vida. Viva para o mais. Apela para Jesus com firmeza, certo de que a tua rogativa não ficará sem resposta. E abre-te ao influxo da força restauradora, não lhe opondo barreiras. Se queres a paz e a saúde, não adies o seu momento de consegui-las. Este momento é agora. É isso. Crer e querer. Ou melhor, querer e crer. E assim encerramos a nossa reflexão de hoje. Vamos à nossa prece. Que delícia, turma, hoje, num dia como hoje, tanta gente aí, que delícia, que alegria, gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá num sentimento profundo agora, buscando um estímulo bem forte para romper essas barreiras de sombra e alcançar a nossa força estrutural, a nossa potência arrebatadora de alma. Não pare na dor, palavra sensacional, Carlinha, Ju, amor, Silvelene, querida. Então vamos lá, Senhor Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre divino, nosso modelo guia, nosso companheiro,
nosso amigo incondicional de todos os momentos. Rogamos-te neste momento, nesta manhã de hoje, um alcance maior da tua divina inspiração em direção das nossas necessidades. Senhor Jesus, enfrentamos tantas lutas, tantas desarmonias, tantos compromissos difíceis, que muitas vezes nos cegamos nas sombras de nossa imperfeição e de nossa menor possibilidade. E assim, Mestre Divino, menosprezamos o amparo e a fortaleza superior do teu nome em nossa vida, em benefício do nosso crescimento. Muitas vezes carregando aí vivendo uma vida muito abaixo das nossas verdadeiras possibilidades. Mas agora, Senhor Jesus, neste momento onde as luzes do teu ensinamento clareiam a nossa percepção das dificuldades e sofrimentos da vida, queremos levantar a nossa voz, queremos levantar a nossa energia e desejar ardentemente, Senhor Jesus, vencer os obstáculos que nos ferem, que nos prejudicam na vida. Queremos vencê-lo com a certeza da nossa melhor possibilidade, amparados pela tua magnanimação em nossa vida. Senhor Jesus, faze-nos acreditar que podemos muito mais do que temos feito. Faze-nos, Senhor Jesus, agir mais em teu nome para podermos efetivar ações dignas do amor que queremos conjugar nos relacionamentos de mundo. Meu Jesus, não nos deixes viver abaixo de expectativas, não nos deixes passar a vida na mediocridade espiritual que não condiz com a nossa potencialidade espiritual como filhos do Criador. Senhor Jesus, queremos crer no mais, queremos mobilizar os nossos esforços e as nossas possibilidades para alcances superiores, sem ostentação, Senhor, sem ostentação, mas entrando na abundância da vida, entrando na plenitude do que podemos ser, alcançando a excelência das nossas atuais possibilidades. Senhor Jesus, entendemos que te pedimos tanto, isso é muito para nós, mas contigo, amado e divino Mestre, contigo podemos levar uma existência mais suave, mais desbravadora, em novas virtudes, em relacionamentos harmônicos, em conquistas elevadas, em alcances espiritualizantes. Meu Jesus, contigo podemos muito mais. Fortaleça-nos os passos e as decisões para caminharmos ao teu lado em todos os momentos da nossa vida. Meu Jesus, muito obrigado por este momento, por este alcance, por essa divina inspiração que nos chega agora. Muito obrigado, meu Jesus, e que assim seja.
Que assim seja. Que assim seja, meus tesouros, meus amores. Gratidão, com essas reflexões reacendemos nossa fé e confiança em Deus. Ah, minha iluminada. Reizinho, meu irmão querido. Hoje não tá pedalando, né, Rei? Silvelene, minha amada, força aí, viu, Lu? Viu, Sil? Faz brilhar essa luz toda, porque ela dá conta de enfrentar todas as lutas desse momento, meu amor. Leonor, querida. Cadê? Ritinha, querida, não acredito que você ficou até agora. Que assim seja, minha irmã amada. Beijo, Ritinha, querida. Alcinir, você me fortalece, ai, meu tesouro. Anivaldinha, gratidão, meu amor. Ritinha, querida, te amo. Tia Soninha, obrigada, meu amor, por iluminar nossos caminhos. Ai, minha tia Soninha, riqueza. Boa, Gleicinha, que possamos abrir os olhos e coração sempre, querida. Valquíria, Zaneta, gratidão. Ju, querida, amém, que assim seja, que tenhamos bom ânimo. Boa, Ju. Cleuzinha, minha irmã. Beijo, meus amores. Vilminha, querida, tem um dia iluminado. Querida, beijão, amor. Você que é luz, Ritinha, te amo, amor. Turmíssima, amada, beijão, até amanhã. Valeu, obrigada pela presença, pela companhia de vocês. Vocês são demais. Valeu. Um super beijo, amores. Tchau, tchau. Tchau, turma.